Fala pessoal, tudo bem? Todos me ouvindo? Perfeito então, pessoal. Nossa, eu não sabia, eu não tinha certeza que hoje à noite era meu dia. Eu tive que perguntar pro Ian para garantir que eu não estava pegando o lugar da Amanda hoje, mas enfim. E aí, pessoal, como passaram a semana? Como passaram? Ninguém foi levado embora com as ventanias dos últimos dias? É, pois é. Felizmente para quem é de Araranguá, deu tudo certo, né? Não deu muito vento aqui. Mas enfim. Ultimamente a natureza está se mostrando bem enfurecida com a humanidade, é o que que a gente pode perceber, né? Bom, mas enfim, pessoal, acho que vamos ao que importa, que é a nossa aula, né? Eu não sei se vocês viram, eu espero que tenham visto, eu deixei uma lista de exercícios lá, bem atrasada, ontem à noite. Ah, eu não sei se chegaram a dar uma olhada, se conseguiram fazer alguma coisa, se pelo menos tentaram. Não tem problema, vida e regra que vai resolver ela agora, tá? Alguém? Independente disso, já podem pegar. Que ótimo, Laura. É, ótimo, Kelly. Já podem pegar ela, que daí a gente vai fazendo junto para quem não fez, tá? Ótimo, Gabriel. É, os vídeos que tem no YouTube, eu até ia colocar um junto ontem à noite, mas eu acabei não colocando. Principalmente alguns mais relacionados a características gerais, eles acabam sendo tão interessantes que a gente acaba aprendendo conteúdo, sabe? Por exemplo, o primeiro vídeo que eu postei para vocês lá nas bactérias, sobre os extremófilos, é um conteúdo um pouco mais específico, mas isso contribui com que a gente decore de fato as coisas, né? Então, sempre que quiserem, vão lá no YouTube. Nossa, o YouTube é uma ferramenta sem precedentes para o aprendizado, né? Claro que, enfim, tem seus problemas, né? Aulas online não são as melhores opções, mas enfim. Bom, pessoal, então, é o seguinte, vamos para o primeiro exercício. Alguém poderia ler para a gente, por favor? Vamos ver quem vai ser o primeiro a desbloquear o microfone. Ninguém? Tá, então eu vou chamar alguém, deixa eu ver. Pode ser a Kelly, por favor? Pode ler pra gente, Kelly? É número um, tá? Vixe, Kelly, a gente não tá te escutando. Eu acho que.
Acho que tem um problema com seu microfone. Alguma outra pessoa pode ler até que a Kelly resolve o problema do microfone dela? Pode ser a Laura? Ah, tranquilo, Gabriel, sem problema. Tá me escutando? Estamos. Tá, pessoal, deixa eu olhar lá. Kelly, O... depois, desculpa. Kelly, depois dá uma olhada, acho que seu microfone não está funcionando, tá? Você pode ler a dois daí. Pode continuar, Laura. Analise as proposições em relação aos fungos. Os basidiomicetos são fungos conhecidos como cogumelos ou orelhas de pau, por apresentarem o corpo de frutificação denominado basidiocarpo. A exemplo de champignon. Os deuteromicetos são fungos com corpos de frutificação em forma de base, formando projeções denominadas basidiosporos, os quais deram origem aos micélios, a exemplo os bolores. Os ascomicetos são fungos que possuem saco, onde são formados esporos na reprodução sexuada. A exemplo, não sei isso aqui, Se cerevisa. usado na fabricação de bebidas alcoólicas. Os zigomicetos são fungos autotróficos filamentosos que vivem no solo como decompositores ou parasitas e apresentam a estrutura assexuada como característica denominada zigoporângia. Isso, perfeito. Assinale a alternativa correta. Gaguejei mais do que ele, né? Mas Não, tá perfeito, tá perfeito. Você conseguiu fazer? eu respondi a letra A. Isso, a letra A, tá correto. O que que acontece, pessoal? Vamos lá, vamos revisar um pouquinho as quatro proposições. Na primeira, os basidiomycetos são fungos conhecidos como cogumelos orelhas de pau por apresentarem um corpo de frutificação denominado basidiocarpo, a exemplo, champignon. Certo, né? Se vocês olharem lá no PDF que eu mandei, vocês vão ver que, de fato, o corpo de frutificação é visto nos cogumelos, nos basidiomicetos, né, que é o grupo, e, de fato, como bem se sabe, o champignon, né, a gente come na pizza, come tantas coisas, né? Então, sim, ela está correta. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, interrompam. Mas daí, interrompam por voz, porque ah, eu estou na questão de eu não tô olhando o chat do Discord, tá? 2. Os deuteromicetos são fungos com corpos de frutificação em forma de base, formando projeções denominadas basidiosporos, os quais dão origem a micélios. A exemplo, nesse caso, dos bolores. Deixa eu voltar lá. Essa daqui não está correta, pessoal. Como, bom, se é a letra A, obviamente é só 1 e a 3, né? Mas, enfim, o que que acontece? Ele está pegando algumas características lá dos basidiomicetos e colocando nos deuteromicetos, né? Então, não faz muito sentido, né? Por exemplo, basidiosporos é uma característica dos basidiomicetos, né? Número 3. Os ascomicetos são fungos que possuem asco, onde são formados os esporos na reprodução sexuada. A exemplo, o Saccharomyces cerevisiae, usado na fabricação de bebidas alcoólicas. Sim, tá certo. A principal característica dos ascomicetos, que é o que dá o nome ao grupo, é a presença desse saco, conhecido como asco, né, que é o que dá origem aos esporos. Uma coisa importante, o nome aqui, Saccharomyces cerevisiae. O que que esse nome lembra para vocês? A última, o gênero e a espécie, né? Olha para a espécie, cerevisiae. O que que lembra? Não lembra algo que vocês gostam, mas não podem beber ainda? Exato. Esse é o fungo utilizado na fabricação da cerveja, Laura. Bem isso mesmo. Não só da cerveja, mas é também o que faz o pão crescer. O fermento de pão que vocês compram lá, aqueles parece cocôzinho de cupim, né?
Não é cocô de cupim, são emaranhados de fungos Saccharomyces cerevisiae, que são capazes de fermentar a glicose, né, que está no pão e também são capazes de fermentar a matéria orgânica que tem lá na cevada, que tem lá no lúpulo do mosto para fazer cerveja, né? Então, é eles que são capazes de fazer isso. E daí vocês vão perguntar, tá, mas por que que o pão não fica alcoólico? É porque, dependendo do ambiente, ele utiliza diferentes vias para fazer a fermentação, né? Então, numa ausência de oxigênio, ele vai produzir CO2, por exemplo. No caso do pão, ele produz CO2 e não produz álcool, né? Por isso que o pão não fica com gosto de álcool. Senão seria um pouco complexo, né? Comer um pão e ficar bêbado. Tudo bem, pessoal, com isso? A última, então, os zigomicetos são fungos autotróficos, filamentosos que vivem no solo como decompositores ou parasitas e apresentam uma estrutura assexuada, característica denominada zigosporângio. Nesse caso, pessoal, ela é falsa pelo fato de que os fungos hum, não são autotróficos, a gente sabe, eles são heterotróficos. Então, no começo aqui já está dando errado. Lá no os zigomicetos são fungos autotróficos. Não, está errado. Não existe fungo autotrófico. Todos os fungos são heterotróficos, ou seja, eles precisam de matéria orgânica para sobreviver. Eles não são capazes de fazer a fotossíntese ou a quimiossíntese que as plantas ou aquelas bactérias que a gente viu lá são capazes. Tudo bem, pessoal? Podemos ir para a próxima? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma colocação? Por favor. Oi, gente, mas tá frio nessa cidade, né? Vamos se defender. Quer dizer, não tá tão frio como ontem, mas nossa, eu tô congelado. Não sei se todo mundo aqui é de Araranguá, mas é, deve sim. Boa. Gabriel não vai ler hoje, né? Então, quem pode ler pra gente? Pode ser quem? Luana? Richelle? É brincadeira, Richelle, não precisa ser, não precisa ler, não. Hum, Gabriel, alguém? Lê pra gente, por favor. Bom, Richelle, se tiver a lista, manda brasa, vai. Ou Alan, se quiser ler. Boa, Richelle. A próxima é tua, número 13, então. Vai lá, agora o nosso amigo, quem? O Gabriel, que ia ler? Gabriel desbloqueou o microfone, acho que me bloqueou de novo. Tá bom. Você deve me achar um pouco chato por fazer vocês lerem, mas é que assim eu consigo fazer vocês participarem um pouco mais do que só ouvir, né? Eu Pode posso ser, ler de novo. pode ser. ah, Lê Laura agora, então Luana pode ser depois do Ah, não, Richelle. pode deixar ela ler. Eu já li uma vez. Não briguem. Ela lê, então. Vamos tirando para o ímpar. Não, brincadeira. Ah, faz assim, já que você já leu, Laura, deixa a Luana ler, pode ser? Pode ser. Tá bom. Luana, manda ver. O fermento biológico, o mofo que ataca os alimentos e os cogumelos comestíveis são organismos que pertencem ao reino fungi. Com relação a este grupo de organismos, indique as proporções verdadeiras. As proposições verdadeiras. 1. Todos são clorofilados. 2. Nutrem-se por digestão extracorpórea, isto é, liberam enzimas digestivas para o substrato que fragmentam macromoléculas em moléculas menores, permitindo sua absorção
pelo organismo. 3. São eucariontes unicelulares ou multicelulares. 4. São utilizadas na produção industrial de iogurtes. 5. Possuem glicogênio como reserva nutritiva. E 6. Alguns são utilizados para a produção de antibióticos. Aí está ótimo. Obrigado, Luana. Bom, pessoal, então, essa daqui, como ela tem bastante informação, eu responderia ela da seguinte maneira. Primeiro, eu tentaria ler e encontrar o que que eu sei de primeira. Por exemplo, assim, o que que eu bateria o olho primeiro, que eu não tenho dúvida nenhuma, seria lá na 3, na proposição 3, né, que é uma proposição muito simples. São eucariontes, unicelulares ou multicelulares. Isso eu tenho certeza que os fungos são. Eucariontes, ou seja, eles possuem a carioteca, unicelulares e multicelulares, ou pluri, né? Tanto faz, a palavra é a mesma. Então, dessa eu tenho certeza. De o que que acontece? Agora vamos lá para A, B, C, D e E. Se a gente parar para olhar, ó, a letra E e a letra D não tem a afirmativa número 3. Então a gente já elimina. Então eu já tenho certeza que só pode ser A, B ou C. Bom, vamos ver lá a primeira. Todos são clorofilados. Lembra que clorofila é uma característica das plantas, que é a característica que justamente as permite fazer o quê? A fotossíntese. Então não tem como ser, porque, veja bem, se a gente acabou de falar na questão anterior que os fungos são seres heterotróficos, ou seja, que não produzem o seu próprio alimento, por que eles teriam clorofila? Que é o filamento que é o filamento, que é que é a parte da célula que é capaz de fazer a fotossíntese, né? Que é capaz de absorver o comprimento de onda específico do Sol que permite a quebra a junção do CO2 em glicose, do jeito mais simples de se dizer. Então tá errado, né, pessoal? Porque a gente sabe que fungos não fazem fotossíntese. Então a gente já pode eliminar a letra A também. Nesse caso, nos resta a B e a C. Bom, então vamos ver. Na B tem a 2, tem a 3, tem a 5 e tem a 6. Vamos dar uma olhada na 6. Alguns são utilizados para a produção de antibióticos. Lembra que a gente falou isso lá nas bactérias ainda? Falamos sobre essa questão de que, por vezes, a gente tem que cuidar com a utilização dos antibióticos, que são fungos, né? Então, absolutamente, a alternativa 6 precisa estar correta, né? Ela precisa estar em algum lugar. E se vocês pararem para olhar, a letra C não tem alternativa 6, apenas a letra B. Nesse caso, analisando apenas 3 alternativas, a gente já consegue achar a resposta certa, que é a alternativa letra B, sendo as corretas a 2, a 3, a 5 e a 6. Mas, enfim, a V também está correta, né? Possuem glicogênio como reserva nutritiva, isso é verdade. De fato, os fungos utilizam o glicogênio, que é um tipo de açúcar, né? Como reserva nutritiva. E, enfim, a alternativa 2 está correta também, né? Nutrem-se por digestão extracorpórea, isto é, liberam enzimas digestivas no substrato e fragmentam em macromoléculas e em moléculas menores, né? E isso permite que eles absorvam esses nutrientes, né? Porque, de novo, são seres heterotróficos, né? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? É importante vocês fazerem essa análise, assim, do que vocês sabem, o que eu sei e o que eu não sei. Antes de olhar uma a uma, antes de prestar talvez tanta atenção em uma, é melhor analisar aquelas que vocês sabem e olhar para as alternativas, né? Porque a gente leu três e a gente conseguiu responder. Então, isso ajuda vocês na questão do tempo, né? Bom, agora é a hora do Richelli ler. Aliás, alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo bem nessa? Se sim, Richelli, sua vez. Bora lá, número 3. Eu sou animal, tava lendo mutado, foi mal. Diversas doenças que acometem os seres humanos são causadas por micro-organismos.
Duas doenças muito comuns são o tétano e a candidíase oral, que são causadas por bactérias e fungo, respectivamente. O tétano é causado pela bactéria Clostridium tetani, meu Cristo, que pode penetrar no organismo por cortes na pele com objetos contaminados. Já a candidíase oral, também chamada de sapinho, é causada principalmente pelo fungo Candida albicans, que é encontrada na nossa flora microbiana. No entanto, quando o sistema imunológico está enfraquecido, a população de fungos aumenta, causando infecções na boca. Sendo assim, assinale a opção que apresenta, respectivamente, características de bactérias e fungos. Perfeito. Muito obrigado. Muito bem. Bom, pessoal, então, é o seguinte. Ele falou um monte de informações, mas no fim ele pediu um negócio que não tem nada a ver com as informações que ele colocou, né? Sim, verdade, Richelle. Cara, você deveria dar aula de português, cara. Você lê muito bem. Tá louco. Vamos ter que fazer uma alteração dessas escalas aqui. Brincadeira. Ai, muito bom, muito bom. Nossa, acho que até eu vou participar dessas aulas. Tá, pessoal, vamos lá então. O que que acontece? Ele deu um monte de informações, ele falou do fungo, né? ah, Candida albicans, que causa o sapinho, ele falou do Clostridium, que é uma bactéria. Aliás, o Clostridium, não com o Clostridium tetani, mas o Clostridium, eu não lembro, nesse caso a gente fala Clostridium sp, né? Clostridium espécie, porque são centenas de espécies de Clostridium. Eu já trabalhei com Clostridium uma vez hum, em um projeto de geração de hidrogênio com bactérias. Então a gente colocava um substrato com açúcar, e esse açúcar ele era proveniente de celulose, e aí a gente colocava o Clostridium ali e fazia ele se alimentar disso e ver se ele poderia gerar hidrogênio, né, que é uma coisa muito custosa para gerar na indústria. Então, usar bactérias para produzir esse tipo de coisa é muito bom. Então, eu segui um pouco com o projeto, mas daí, enfim, eu acabei gostando mais de trabalhar com algas, e aí eu deixei o Clostridium lá de lado e fui trabalhar com algas. Um dia a gente fala sobre isso. Mas é bem legal. Bactérias do gênero Clostridium são bem úteis, além de também inúteis no caso das doenças, né? Mas, enfim. Bom, e a candidíase, né, o sapinho, também é causada pelo Candida albicans. Nesse caso, o fungo. E importante falar que a candidíase, ela também pode atingir a região genital, tanto do homem como da mulher. Se não me falha a memória, no caso da mulher é totalmente assintomática, mas no caso do homem tem sintomas, sim. E o que que acontece? São fungos e fungos têm uma afinidade muito boa com os seres humanos. Então, é um pouco, por vezes, é um pouco difícil de combater alguns tipos de infecções fúngicas. Mas, por exemplo, a candidíase, ah, dentro do que já, toda essa evolução que já se tem, é muito simples de tratar, bem como as micoses. Algumas micoses são complexas. Por exemplo, aquela micose que dá na unha, sabe? Não sei se vocês já viram. Embaixo da unha, muitas vezes acontece de um fungo habitar esse ambiente. Nossa, são meses de tratamento para conseguir eliminar esse fungo. Justamente porque eles têm uma afinidade muito boa com nós seres humanos. Então, alguns casos acaba sendo bem complicado. Mas, enfim, agora vamos voltando para a questão, né? Hum, o que que ele quis saber é assinale a alternativa que fala, respectivamente, de bactérias e fungos. Bom, então, olhando só a primeira palavra em cada uma das assertivas, a gente vê que tem a palavra unicelular e multicelular. Analisando o enunciado, sendo assim, assinale a opção apresentada, respectivamente, né, respectivamente, então a gente tem que respeitar a ordem. Características de bactérias. Ali já matamos três assertivas, a gente já mata ali. A gente sabe que bactérias, pessoal, são unicelulares, não são multicelulares.
Então a gente elimina a B, a D e a E, tá? Então a gente fica apenas com a C e a A. Outra característica das bactérias. Bactérias são procariontes ou eucariontes? Procariontes, né? Elas não possuem a carioteca. Pronto, respondemos. A gente nem olhou para os fungos, ó, porque o que acontece? A letra C está dizendo que é unicelular eucarionte. Não, elas não são eucariontes, elas são procariontes. Então é a letra A, unicelular, procariontes com parede bacteriana. Sobre os fungos, unicelular pode ser unicelular, não necessariamente, eucarionte com parede de quitina. Tá certo. Resposta certa, letra A. Analisando só, de novo, só um pedacinho dela já é suficiente para a gente achar a resposta. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nessa? Boa. Obrigado, Tainá. Quem vai ler agora, Gabriel? O Gabriel arrumou seu áudio ali ou não está funcionando? Pode ser, Tainá. Bora lá. Number Vocês estão 4. conseguindo me ouvir? Sim, conseguimos. É 4, né? Isso. O grupo dos fungos são conhecidas perto de 100 mil espécies. Esse grupo tão diverso inclui espécies que são sapróbias, fundamentais na ciclagem dos nutrientes, pois sintetizam açúcares a partir do dióxido de carbono do ar. B. São parasitas, procariontes heterotróficos que absorvem compostos orgânicos produzidos pelos organismos hospedeiros. C. Comestíveis pertencentes a um grupo de fungos primitivos que não têm corpos de frutificação. E formam com as raízes das plantas associações chamadas micorizas, mutuamente benéficas pela troca de nutrientes. E realizam respiração na presença de oxigênio e fotossíntese na ausência desse gás, e, portanto, anaeróbias facultativas. Perfeito. Você conseguiu fazer? Eu botei que é a letra D. Letra D? Isso, tá correto. Muito bom. O que que acontece, pessoal? Vamos analisar rapidamente. Tá, uma coisa bem importante. Eu mandei essa lista de exercícios. Vocês poderiam ter respondido só até o número 5. Mas é claro, muito feliz fico eu se responderam até o número 11, 12, né? É um pouco pesada essa lista, mas é muito boa. É bem fácil, vai por mim. Ela é longa, mas é bem fácil. Então, se a gente conseguir, vamos até o final hoje na nossa aula, né? Por mais que muitos não tenham feito, a gente vai fazendo junto, é bem tranquilo. Bom, pessoal, então vamos lá. O que que acontece? Lá, letra A. São sapróbias fundamentais na ciclagem de nutrientes, pois... Beleza, então vamos lá. Analisando só essa parte. São sapróbias, se alimentam de matéria orgânica, fundamentais na ciclagem de nutrientes, tudo bem, pois sintetizam açúcares a partir de dióxido de carbono e ar. Não, essa parte ela não está certa. Essa parte ela caberia em uma planta. Sintetizam açúcar a partir do dióxido de carbono do ar. Então, não podemos considerar nos fungos, pois, de novo, fungos não fazem fotossíntese. B. São parasitas. Procariontes heterotróficos que absorvem compostos orgânicos produzidos pelos organismos hospedeiros. Fungos não são parasitas, né? Existem as doenças que eles causam, né? Mas não necessariamente são parasitas. Vejam que essa questão ela poderia nos pegar tranquilamente, porque assim, a letra B ela está praticamente correta, né? Para analisar. São parasitas procariontes. Tá, mas tem uma palavra aqui, ó. Procariontes, pessoal. É aqui que está a pegada. Lembra, fungos são eucariontes, né? Logo, essa palavra já anula totalmente a questão. Se não fosse pela palavra procarionte, a gente poderia, com toda certeza,
dizer que está correta, por mais que a gente não trata fungos muito como parasitas, comumente eles simplesmente habitam os lugares, assim. Mas esse termo não é muito utilizado. Mas, enfim, de novo, já estão careca de saber, fungos são eucariontes. Uma coisa sobre eucariontes, ah, uma coisa bem idiota, talvez, mas, enfim, eu achei bem relevante. Essa semana eu estava fazendo, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo um doce, pão húngaro, eu estava fazendo isso. E daí iam. Não, minto, eu estava fazendo um bolo de nozes. E, e, e daí ia 5 ovos. Eu falei, rapaz, 5 ovos numa receita tão pequena. Eu falei, Jesus, vai dar um cheiro de ovo desgraçado, né? Porque receitas que vão muito ovos, por exemplo, muitos ovos, por exemplo, o rocambole, né? Que vai bastante ovo, acaba muitas vezes ficando com um cheiro de ovo bem forte. Gente, não sei porque eu tô falando isso, mas enfim, só pra contar pra vocês. E daí o que que eu falei? Eu falei, tá, mas peraí. Eu sempre ouvi dizer que. ah, O que que dá esse cheiro ruim de ovo nas coisas é aquela pequena camada que reveste a gema, né? Tanto que quando a gente quebra o ovo, a gema ela não se espalha, né? Ela fica num globinho ali paradinho. Isso porque o que que é aquela pequena membrana que envolve a gema? Aquilo é a carioteca que a gente tanto fala. Aquela é a carioteca, porque, de novo, o ovo, pessoal, ele é uma célula inteira, gigante, sim, uma célula gigante, mas é uma célula. Então, ah, aquela membrana fedida que tem cheiro de ovo é o que dá as receitas que vão bastante ovo, bastante de ovos, esse gosto de ovo, esse cheiro ruim de ovo. Então, uma solução para quem gosta de cozinhar e não gosta do cheiro de ovo, tirem a carioteca do ovo. Certamente vai resolver, tá? Bom, agora vamos voltar aos fungos. Vamos parar de falar de galinha, né? Animalha só daqui a uns dias. Enfim, pessoal. Tá, letra C. São comestíveis, pertencentes a um grupo de fungos primitivos que não formam corpos de frutificação. Não. A gente sabe que os fungos que são comestíveis são os do gênero. Aqui tem informação. Boa, entendi. Nossa, eu sou muito lento. Vai. Boa, boa, Richard. Valeu. Ah, é, a gente sabe que são lá do gênero Basidiomycetus, né? Que possuem aquele corpo de frutificação. Então, é esse corpo de frutificação que é a parte comestível. Por exemplo, a gente vai lá, sei lá, o único lugar que eu acho bom comer fungos é na pizza. Daí tu vai lá sei lá, vai lá na Malagueta, na Garden, não sei, pede uma pizza de champignon, tá? Então, o que que acontece? Aquele é o cogumelo, aquele é o Basidiomyceto, aquele é o corpo de frutificação do cogumelo. Veja, não é o ser inteiro, porque aonde que ele estava ali na Terra tem uma quantidade absurda de raízes, que na verdade a gente chama de hifas, que formam o micélio, né? E o que que acontece? Essa parte, comumente no alimento, por exemplo, a gente pega um pão, tem um mofo, né? Pega o pão, tem um mofinho aqui. Eu vou cortar fora o mofinho e vou comer o resto. Gente, não é assim que funciona. Aquela parte do mofo visível é só o corpo de frutificação, as hifas com os esporos. Mas aquilo já está no pão inteiro, aquelas raízes já estão emaranhadas por dentro do pão, porque veja bem, ele só frutifica depois que ele já está estabelecido no lugar. Então, certamente as raízes já estão pelo pão inteiro. Não adianta cortar o pedacinho do mofo fora. Vocês só cortaram o pim-pim dele ou a vagina. Enfim, nossa, que desnecessário esse comentário. Mas, enfim, né, de fato, vocês só cortaram o aparelho reprodutivo do fungo, mas ele está todo ali bem feliz comendo o seu pão e te dando alguma intoxicação alimentar. De novo, não comam coisas mofadas. É melhor vocês comerem uma coisa podre que não está mofada do que uma coisa mofada. Na verdade, nenhum dos casos é bom, mas enfim, o mofo, ele por vezes, ele acaba sendo mais tóxico, né? Tudo bem, pessoal? Com essa, alguma dúvida?
Pois é, pessoal, essa história do mofo, quem nunca fez isso? Eu já fiz 1000 vezes. Depois que eu comecei a dar aula de biologia, eu parei. Na verdade, depois que eu fiz uma matéria na UFSC que a gente trabalhou com esse tipo de coisa, fungos, então o professor explicou toda essa história ali do mofo, do bolor, enfim. Ah, enfim. Ah, continuando aqui, que eu me perdi um pouquinho, né? D. Formam com as raízes das plantas associações chamadas micorrizas, mutuamente benéficas pela troca de nutrientes. Então, o que que acontece, pessoal? Essa é a alternativa correta. E uma das características dos fungos é algumas associações que biologicamente a gente chama de mútuos, né, mutualismos, no qual dois seres de reinos diferentes, por vezes, são capazes de se unir. Claro, eles não se fundem, mas enfim, eles vivem próximos, né, como se fosse vivem próximos, um fungo e uma planta. Ah, e essa relação deles permite que eles vivam melhor juntos do que separados. Veja, eles são capazes de viver individualmente. Todo mútuo, tem que lembrar que o mútuo ele não é necessário, ele contribui. Mas quando unidas, elas permitem uma maior eficiência em ambas as partes. Veja, as duas partes saem beneficiadas e nenhuma prejudicada. Essa é a definição de mútuo, né? De mutualismo. Nesse caso, essas micorrizas, elas são hifas de um tipo específico de fungo que envolvem as raízes das plantas. E o que que os fungos fazem de melhor? Decompor matéria orgânica decompor matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, o que acontece? Ele vai depositando essa matéria inorgânica, que é justamente o que as raízes vão sugar, né? E, ao mesmo tempo, ela permite ao fungo a seiva que vem de lá do floema, que a gente vai ver futuramente. Ou seja, a árvore fornece ao fungo açúcar, né? E o fungo usa esse açúcar, faz a quebra dele em moléculas inorgânicas, né? E a planta consome de novo. Então, eles vivem muito bem juntos, né? Então, isso são as micorrizas. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Não. Bom. E. Realizam respiração na presença de oxigênio. Fotossíntese, não, já está errado. Podem falar de fotossíntese quando a gente está falando de fungos, tá? Tranquilo nessa, pessoal? Tranque? Bom, ahn, bom. Então, próxima. Quem que pode... Alguém? Vixe. Boa, Laura. Já vou olhar aqui. A 5, né? Isso. Todos os itens indicam uma importância ligada à atividade dos fungos, exceto A. Podem causar doenças chamadas micoses. D. Desempenham papel fermentativo. C. Produção autotrófica de substâncias orgânicas para consumo de outros seres. D. Alguns produzem antibióticos. E E. Participam na formação de líquens. Conseguiu responder? A. C. A C? C, Isso. produção autotrófica de substâncias orgânicas para consumo de outros seres. Exato. Essa, essa é a alternativa correta e ela de fato representa uma característica que os fungos não têm, ou seja, de fazer fotossíntese. De novo, na mesma tecla. Olha só, eles podem causar doenças chamadas de micoses, a gente já viu, Candida albicans, por exemplo. Eles desempenham um papel fermentativo no pão, na cerveja. Alguns produzem antibióticos, Penicillium notatum, por exemplo, o primeiro antibiótico. Participação na formação de líquens, sim, de novo, uma relação de mutualismo entre um fungo e uma alga unicelular ou uma cianobactéria. A gente vai ver isso lá depois, tá? Enfim,
de novo, eles não são capazes de produzir matéria orgânica. Vocês têm que lembrar, pessoal, eu vou sempre bater nessa mesma tecla. Eu falar fazer fotossíntese e eu falar produzir matéria orgânica é exatamente a mesma coisa, né? Claro, fotossíntese é produzir através da luz, né? Mas sempre lembrem dessa relação de orgânica. Por que orgânica? Porque são moléculas mais complexas, moléculas carbônicas complexas, que exige uma engenharia muito complexa de se fazer, que só as células são capazes de sintetizar esses tipos de coisas. Vocês vão ver lá na parte da genética, eu espero, que o mecanismo que a célula tem para conseguir conectar esses carbonos uns nos outros é uma coisa assim que está fora da compreensão humana. A gente nem sabe direito como isso acontece, mas imaginem um nível atômico, os carbonos sendo unidos. É uma coisa muito complexa. Então, lembrem dessa característica muito importante. Os seres autotróficos são absolutamente importantes. O mundo só funciona graças a esses seres autotróficos. Então, as plantas, a gente deve tudo às plantas, porque elas nos mantêm vivos, né? Então, amem plantas. Amem plantas. Tudo bem? Número 6. Alguém poderia ler, por favor? Laura, se quiser ler de novo. Se alguém quiser ler, pode ler, mas se precisar, eu leio. Boa. Travou aqui pra mim. Oi? Voltou agora? Acho que sim. É a 6, né? Sim, sei. Como? 6, isso. Tá. A parte comestível do cogumelo champignon corresponde ao A. Micélio monocariótico do ascomiceto. B. Corpo de frutificação do ascomiceto. C. Micélio monocariótico do basidiomiceto. D. Corpo de frutificação do basidiomiceto. E. Sorédio do fungo. Eu respondi D. Corpo de frutificação do basidiomiceto. Já falou bastante vezes, né? Podemos ir para a próxima já. Número 7. Deixa eu ver quem não leu ainda. Eu acho que Alan não leu. E a Ariane também não leu, né? Eu acho que o resto do pessoal, alguns conseguiram, outros não conseguiram porque deu um problema no microfone. Hum, alguém de vocês, Alan ou Ariane, poderiam ler, por favor? Eu vou considerar o silêncio como um sim. Beleza. É a número 7, Alan. Alô? Estamos te ouvindo. Ah, 7, peraí. Todas as alternativas apresentam atividades que alguns fungos podem realizar, exceto produzir álcool na indústria, produzir antibióticos para controle de doenças, produzir enzimas para controles biológicos, produzir glicose para obtenção de energia, promover decomposição de matéria orgânica. Conseguiu fazer aula? Não. Ah, eu não fiz. Tá, tranquilo. Então, o que acontece, pessoal? Nem vamos ler todas, né? Olha o que falou lá na D. Produzir glicose para obtenção de energia. De novo,
Fungos não fazem fotossíntese. Matamos já. Número 8. Quem pode ler? Por favor. Tainá, você não pode ler pra gente agora? Pô, vamos lá. Não tem problema, Tainá. Sem problema, a gente faz junto ali. A 8. Isso, a 8. Manchando-se uma porção de fermento, não sei ler esse nome, fermento de pão, em um pouco de água e levando-se uma gota desta preparação entre lâmina e lamínula, realmente encontraremos A. Um tipo de fungo unicelular. B. Um tipo de fungo filamentoso. C. Colônias de bactérias esféricas. D. Líquido esbranquiçado de aparência homogênea, já que esse fermento é um produto químico que se dissolve na água. E um tipo de alga unicelular mutante incapaz de sintetizar pigmentos. Perfeito. Alguém tem ideia de qual é a resposta? Podem chutar sem medo, pessoal. Não tem problema, tá? Ah, letra A. Meu Deus, eu falei S, daí eu pensei, sim, ela tem ideia. Nossa, bola fora aqui. Letra A, certíssimo, a letra A. Um tipo de fungo unicelular, né? Veja, talvez pode ser filamentoso, mas eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza que é um fungo e é unicelular, né? Porque a gente sabe que a levedura são fungos unicelulares. Ah, as outras estão erradas por vários motivos. Colônia de bactérias esféricas, não é bactéria, fungo. Líquido esbranquiçado, produto químico. Não, não é químico, é um agente biológico. Alga, unicelular. Não, a gente sabe que não é alga, é um fungo, tá? Tudo bem? Bom, então matamos essa também e faltam 8 minutos. Número 9, essa daqui eu vou responder para vocês que eu acho que vai ser mais rápido. Rapaz, a gente está respondendo 12 questões em uma aula. Nossa, essa aula tá muito difícil. Vocês são muito bons. Bom, vamos lá. Número 9. Cite 6 usos do reino fungi em termos de manufatura. Produto. Nossa, nem lembrava dessa questão. Eu acho que eu nem sei responder. Deixa eu ver. Dá para citar o queijo, que eu me esqueci o nome, porque eu odeio justamente. Alguém lembra o nome daquele queijo que é ruim? Ou, enfim, talvez vocês gostem, mas que é cheio, todo mofado. Eu sei que um dos mofados é o Rutherford, mas tem o Gorgonzola. Isso, Laura, o Gorgonzola. Muito obrigado. Eu odeio Gorgonzola, mas enfim, é um dos produtos. Outro qual que é? A cerveja, né? Outro qual que é? Os antibióticos, as centenas de tipos de antibióticos. Outro qual que é? O iogurte, Gabriel, ele é uma bactéria. Tanto, lembra que a gente falou dos lactobacilos, né? São bactérias em formatos de bacilos que são capazes de se alimentar. Foi ludibriado. Foi. Que são capazes de se alimentar lá da lactose. A gente fala lactobacilos. Bacilos que têm afinidade em se alimentar com leite. Mas eu também confundo, Gabriel, não é? Eu vivo confundindo. Para mim, a cerveja é feita por uma bactéria, mas não, é um fungo. Mas eu sempre falo bactéria, tenho que tomar muito cuidado nisso. Então, fica tranquilo. Enfim, tem outras coisas, mas agora não me vem nada em mente. A cachaça. A cachaça também é produzida por um fungo. A champanhe, o espumante, também é produzido por um fungo. E o vinagre é produzido por quê? Vinagre. Alguém sabe dizer? É produzido quando a gente deixa o vinho azedar. Exatamente. Uso como fermento, pode ser sim, Laura, pode ser. Tá, é um dos usos mais
bons da nossa vida, eu diria, né? Porque faz tantas receitas boas. Ainda do vinagre, alguém tem noção do que produz vinagre? A produção do vinagre, pessoal, se dá por uma bactéria acetogênica, né, que tem a capacidade de produzir acetato. O que eu estou falando? Que tem capacidade de produzir ácido acético. Acetato é diferente de ácido acético, tá? Então, o que acontece? Essa afinidade em consumir. Olha só que refinaria biológica bonita. A gente pega a uva, coloca ali no Saccharomyces cerevisiae, ela transforma o açúcar da uva, o açúcar que tem lá na uva através da fermentação no vinho. A gente pega o vinho, coloca uma bactéria do gênero acetogênica, né? E ela produz vinagre, né? Então, olha que isso a gente chama de refinaria biológica, no qual a gente utiliza uma série de processos inteiramente biológicos para conseguir criar os produtos que a gente precisa. Tranquilo, pessoal? Alguém se lembrou de mais alguma coisa? Ah, mais um uso comercial, o champignon, né? Também serve. Deixa eu ver se não tem nada mais. Hum, acho que não. Acho que não. A gente falou em antibióticos? Acho que sim, né? Enfim, vamos para a número 10. Número 10. Nomeie as estruturas da figura 1. Bom, pessoal, então lá, espero que vocês estejam vendo a figura. Vou tentar figuradamente, pela voz, explicar as partes. Lá onde é que tem a parte vermelha, que é o que a gente chamaria de chapéu, né, do cogumelo, aquilo ali é o quê? Alguém sabe o que que é? A gente poderia chamar de chapéu do cogumelo, né? Pode responder, Laura. Não vou falar, pode escrever aí. Estrutura reprodutora, perfeito. É ali que vão estar a produção de esporos, é ali que vai estar o mecanismo capaz de produzir esporos que vai criar todo o ciclo de reprodução. Então, justamente aquelas bolinhas que tem ali embaixo, no próximo quadro, de cima para baixo, são justamente essas estruturas produtoras de esporos, né? Tudo bem? E essas, a gente poderia chamar de raízes, são raízes, esses filamentos, vamos chamar, são as hifas. E esse conjunto de hifa subterrâneo, ou subpâneo, ou subbanâneo, não sei. Nossa. A gente chamaria do quê? De micélio, né? Vocês entenderam a do subpâneo, né? Subpâneo. Nossa, o que que eu tô fazendo nessa aula? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Vixe, não tá tranquilo, ninguém me respondeu. Ah, tá tranquilo. Cara chato, né? Fica pedindo resposta. Tá, vamos lá. Número 11. Descreva o que é a figura 2, explicitando o nome do ser e como se dá a relação entre eles. Depois, dê um nome a cada parte. A gente já falou disso lá em cima, né, pessoal? Isso é um líquen. Então, qual que é o ser vivo? Um líquen. Como se dá a relação entre eles? Uma relação de mutualismo, no qual a alga, essa partezinha verde, né, ou também pode ser uma cianobactéria, ela vai produzir matéria orgânica, vai fornecer para o fungo esta matéria orgânica, o fungo são essas hifas aqui, esses filamentos, ele vai consumir essa matéria orgânica, vai produzir CO2 e vai de novo fornecer esse CO2 e alguns minerais novamente para a alga. Então, veja bem, os dois contribuem nessa relação de mutualismo e nenhum sai prejudicado e ambos saem ganhando, né? Porque é como se vocês plantassem. Espera, deixa eu pensar aqui. Aqui. É como se vocês tivessem um pomar na casa de vocês e o vizinho de vocês comprassem as frutas para mercearia dele. E o que acontece? Vocês compram da mercearia dele,
contribuem com ele, ele compra do pomar de vocês, né? E faz essa troca. Claro que seria muito mais viável vocês comerem do pomar de vocês, mas enfim, biologicamente as coisas acontecem assim numa dupla troca. Ah, então, só última parte aqui, dando os nomes, a parte verde se chama alga e a parte branca se chama fungo, né? E no número 12 são as micorrizas, que a gente já viu o que que é, a produção de pequenas moléculas inorgânicas que a planta vai ocupar. Tranquilo, pessoal? Sei que já está estourando nosso horário, acabou de estourar, 21h01. Mas acho que foi tudo bem, né? A gente conseguiu ver bastante questões, rendeu bastante a aula de hoje. Ficou alguma dúvida, algum comentário? Perfeito. Muito obrigado pelo pessoal que contribuiu em inglês. Isso é bem importante, porque daí eu mais da aula, né? Isso é bem bom para vocês e para mim também. Muito obrigado, Richelle, por ter lido a questão. Muito obrigado. Espero que. Vou sempre te chamar para ler, cara. Próximas aulas. Brincadeira. Mas enfim. É, sim, realmente é. Tá louco, é uma excepcionalidade de leitura. Nunca vi um cara que lê tão bem. Tá louco. Bom, pessoal, é, boa noite para vocês. Bom descanso. Deve estar todo mundo bem cansado, né? Ah, tenham uma boa semana, um bom resto de semana, né? Porque enfim, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, depois sexta e quando a gente vê a semana acabou, né? Tenham um bom final de semana também, a gente vai lá, e até na outra semana, né? Beleza? Até mais. Beijão para todo mundo. Até mais. Falou.